Uma teoria da conspiração, ela é uma forma de explicar aspectos da realidade. Então você tem uma série de informações e você tem a necessidade de explicar aquelas informações. Você pode explicar de diversas maneiras. Se a gente fosse fazer, então, dar nomes para maneiras de se explicar acontecimentos na realidade, você teria então teorias, hipóteses e você teria então a conspiração. A conspiração, então, ela seria uma maneira de se explicar a realidade, só que sem você ter toque na realidade, sem você ter conexão com a realidade. Então, levar a sério teoria da conspiração é o que a gente chama na filosofia de uma contradição performática. É você se contradizer à medida em que você enuncia o seu argumento, à medida em que você performatiza o seu argumento. Porque se ela é uma teoria da conspiração, se você está conspirando à medida em que você enuncia a sua explicação, conectando fatos que muitas vezes não têm conexão com a realidade, você está se contradizendo. Então um cristão, ele não deveria envolver-se com isso. Por quê? Porque nós temos uma longa história de irmãos que envolveram-se com ciência, com filosofia, com teorias que tinham sim um apego com a criação de Deus, com a realidade, que tinha apego com as maravilhas que Deus fez com a natureza, que não era vista como essa natura pura, ou seja, com essa natureza encarada como algo que é visto como autônoma, vivida, independente do cuidado e constantemente do pacto de Deus com ela, da dependência de Deus com ela, mas pelo contrário, de Deus constantemente dando leis à natureza. E isso significa que o trabalho científico sempre foi dependente do que Deus estava fazendo. Então, nós não temos esse clichê, esse estereótipo do cristão sendo alguém lidando com teorias da conspiração, do cristão lidando com fatos que não têm conexão com a realidade. Pelo contrário, nós temos vários exemplos na história, ao longo da história, dos cristãos dentro da revolução científica, de cristãos trabalhando com descobertas científicas, tanto na modernidade quanto contemporaneamente, que fazem com que a gente descarte esse trabalho e estejamos ligados com as melhores pesquisas, com as melhores explicações da realidade e que seja um trabalho que glorifique a Deus. Tanto contemporaneamente quanto na modernidade, remontando até as Escrituras. Você pega textos como o de Jeremias, no capítulo 28, capítulo 29, quando ele fala a respeito do trabalho de um agricultor, um trabalho que é técnico, um trabalho de sabedoria, em que um agricultor lavra a terra, ele usa determinado instrumento em determinada época do ano, em determinada terra e determinada semente, então ele está escolhendo os seus instrumentos, sua semente em determinada terra. Isso é um trabalho técnico, científico. A gente tem hoje disciplinas e cursos inteiros sobre isso, e depois que o texto termina de descrever isso, ele fala, quem o ensinou? Ele fala, o Senhor o ensinou. Mesmo que ele tenha aprendido isso com o esforço das suas mãos, com o seu trabalho, o texto bíblico termina dizendo quem o ensinou? Foi o Senhor que o ensinou. Então, nós não temos uma visão de escolhermos um trabalho de darmos espaço a teorias de conspiração como se isso fosse um aval para podermos escolher esse caminho garantido por Deus, uma escolha que tivesse espaço para a nossa religião, porque pela história, pelos exemplos de comunhão com a igreja, mas acima de tudo por orientação da própria Escritura, sempre foi uma orientação do próprio Deus nós nos ocuparmos com suas obras como quem se ocupa com e quem é ensinado pelo próprio Deus.